Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBRL11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 79,19. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,29%, mas ele entregou esse dividendo para quem tem um fundo nesses descontos. Quem tem um fundo na base 100 não recebeu tudo isso de dividendo. É um fundo que está sendo negociado a um PVP de 0,78, com 22% de desconto. É um fundo que vem com liquidez mediana, negociando uma média de 440 mil por dia. E ele vem de uma variação negativa de 5,97% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, é um fundo que está sofrendo muito. Ele é um fundo de base R$ 100. Quando ele vem a mercado, ele estava sendo negociado nessa faixa de R$ 100. Ali nos idos de 2020, ele chegou a ser negociado até por R$ 120, mas veio a voltar para o seu patamar ali, para o seu valor patrimonial, mais ou menos no mês 10, mês 9 de 2021. Passado isso, o fundo começa a cair, tem as suas cotas jogadas ali para algo na casa de R$ 90, R$ 85. Durante o período eleitoral, a maioria dos fundos de tijolos esboçaram uma recuperação. Então esse fundo tem as suas cotas elevadas ali a quase R$ 100 novamente, mas passado o período eleitoral, as suas cotas voltam a cair, vindo para incríveis R$ 70 lá em março do ano passado, março de 2023. Passado esse pior momento, as cotas começam a subir novamente, pegando tração e chegando ali na casa de R$ 95 no mês 7 do ano passado. Mas o fundo entra novamente no momento de queda e aí esse fundo chegou a bater ali algo na casa de R$ 78, R$ 77 e agora, na data que a gente grava o vídeo, ele está próximo aí aos R$ 80. Continuando no site, aqui a gente vê informações a respeito do fundo, tais quais o nome, CNPJ. É um fundo para investidor geral, mandato híbrido, ele é do setor logístico, é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, assim como vamos deixar para ver sobre vacância. É um fundo com pouco mais de 15 mil cotistas, mais de 6 milhões e 600 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 101 e ele tem um valor de mercado aí de 680 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo, 65 centavos. Na capa do vídeo eu falei, ó, cuidado com os não recorrentes, porque esse fundo ele vai ter que fazer algumas entregas aí de um imóvel que ele vendeu com lucro. Então vamos aguardar para saber como é que vai ser a distribuição, a gente vai tentar entender isso lá dentro do relatório gerencial. O dividend yield do fundo, a gente vê que ele tem aumentado, mas o dividend yield tem aumentado não é porque o fundo trouxe qualidade ou porque ele tem conseguido aumentar os dividendos, pelo contrário. O dividendo desse fundo, na minha humilde opinião, para um fundo de base 100 é um dividendo muito ruim. Se a gente considerar que o fundo custa R$ 100 e ele entrega 65 centavos, é um dividendo muito baixo comparativamente aos pares. Agora, você vê que o dividendo dele era na casa de 0,6, porque era um fundo de base 100. E aí o dividendo vem subindo, o dividend yield, tá? O yield dele vem subindo. Hoje está mais ou menos na casa de 0,8. Mas note que nominalmente o fundo está de lado com seus dividendos. Ele não teve... E outra coisa, na minha humilde opinião, o que tem feito com que as cotas desse fundo caiam é justamente isso aqui, ó. O fundo que já entregou próximo de 80 centavos, atualmente ele está nessa faixa aqui, pouco acima de 60 centavos, na casa de 65 centavos. Então, se o dividendo cai, o mercado derruba as cotas para que o dividend yield, que é o que a gente viu lá em cima, fique atrativo. Então, já vem um bom tempo ali lateralizado nessa faixa de 65 centavos. Ó. Já chegou a ser um patamar até melhor, está na casa de 65 centavos. O último dividendo anunciado foi no dia 7 de agosto, ele pagou no dia 14 de agosto. Como esse vídeo é gravado com antecedência, né? Quando ele for ao ar, já vai estar ali próximo do próximo anúncio. Ainda não vai ter sido anunciado em setembro, mas já vai estar próximo do próximo anúncio de dividendos aí. Continuando aqui no site, a gente vê a rentabilidade do fundo. É um fundo que ainda não tem 5 anos e que mesmo ele estando descontado, o fundo já conseguiu vir para o valor positivo de rentabilidade. Então ele está depreciado, mas ele entregou tanto dividendo nesse decurso do tempo, que isso ajudou a amenizar as quedas do fundo e já o trouxeram até para a parte positiva. Mas é uma rentabilidade ruim, né? Ele vem com 15% de rentabilidade, enquanto o CDI do período foi 47%, o IPCA 33%, o IFIX 27%, e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, pagador de dividendos, 61%.
Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, nosso canal conta com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você tem acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto. Ela tem muita funcionalidade, muita versatilidade. Além do mais, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e vai te ajudar até no poder decisório de qual ativo ir comprar. Então compre a planilha, porque além de todos esses benefícios, vocês também nos apoiam financeiramente. Por fim, nós contamos aí com e-books, introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com muito conteúdo agregador e mais. Comprando os e-books é uma forma de apoio financeiro. Muito obrigado a todos vocês aí que nos ajudam. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial. Então aqui, ó, o fundo traz, desde quando ele está a mercado, né, novembro de 2019, o patrimônio que ele possui, a reserva que o fundo tinha de 18 centavos, essa reserva tende a ser bem maior. O fundo atualmente conta com 5 imóveis, é o fundo que zerou a sua vacância física, mas agora ele tem vacância financeira. O que deve ter acontecido? Mais à frente aqui no relatório eu vou mostrar para vocês que ele zerou a sua vacância, mas como entrou inquilino, pode ser que ele tenha dado carência aí para esse pessoal, por isso que deve estar com essa vacância financeira aí. E o fundo traz as suas taxas somente lá no final do relatório. Então vamos para o final aqui, só para a gente ver as taxas aqui que o fundo cobra. Ó. Então aqui nesse finalzinho o fundo cobra 1% de gestão, 0,18% de administração e ele ainda cobra performance de 20% se ele bater a média do IPCA mais a média do IMAB aí. Então, essas são as taxas que a gestão cobra. Mais à frente aí a gente vai ver como é que isso está se desenrolando em termos nominais aí, né? Então aqui a gente vê todo o histórico do fundo em 2020, o que ele comprou, né? Já tem algumas coisas que ele se desfez também. Então aqui ele mostra todo o passo a passo. Fato subsequente, conforme fato divulgado por meio de fato relevante em 30 de julho, aqui ele vai falar sobre a venda do ativo. O fundo assinou um instrumento particular de compromisso de venda e compra do WTRBR. Então ele vendeu aqui, ó, o fundo se comprometeu a vender 22,5% da fração ideal do imóvel. Então, o imóvel é 100%, ele vendeu 22,5% do imóvel. Só que isso representava 45% da participação do fundo. Então, o fundo não era dono de tudo, né? Ele vendeu uma participação que ele tinha, e a participação que ele tinha foi 45% da sua participação. Então, ele vendeu isso por 91 milhões. E ele vai receber em 3 vezes. Como esse fato relevante aqui, ó, é julho, ele vai receber ou já recebeu 45 milhões de reais. Provavelmente, quando da elaboração do relatório, isso aí eles ainda não tinham recebido. Ó. Isso é 50% do valor e foi pago, ó, deveria ser pago em até 5 dias úteis da superação da condição suspensiva do instrumento. Aqui ele não fala quando que é isso, né? Mas, de toda forma, acredito eu que isso aqui vai ser recebido nesse semestre. Ora, 50%, depois vocês vão ver o lucro que o fundo vai ter com isso. Daqui a pouco mais abaixo eu vou mostrar para vocês. Ele vai receber o resto com 180 dias depois. Ou seja, se ele receber isso aqui nesse semestre, 25% ele vai receber no próximo semestre e depois mais 25% daqui a um ano. Ou seja, nesse semestre agora, o segundo semestre de 24, o primeiro semestre de 25 e o segundo semestre de 25, durante os próximos 1 ano e meio, ele vai ter valor acima e valor a mais aí a receber. Qual que é esse valor? A venda vai gerar um lucro. Se é lucro, ele tem que distribuir o lucro, tá bom? Ele recebe o principal e o que gerou de lucro ele tem que distribuir. Então vai gerar um lucro de R$ 1,73. Ou seja, ele vai ter que distribuir no final desse semestre 80 e poucos centavos. E aí nos outros 2 semestres ele vai ter ali 40 e poucos centavos e mais 40 e poucos centavos. É um valor mais ou menos arredondado, tá? Então, durante 1 ano e meio aí, esse fundo vai começar a ter um resultado, mas é resultado não recorrente. Pessoa que se posicionar nele não pode achar que ele vai aumentar os dividendos e que isso é algo que aparentemente vai se manter, tá? Continuando aqui, a gestão fala, e eu não concordo muito com essa ideia, tá? Olha o que eles falam. E segundo eles,
a relação desconto dividend yield é boa. Mas, poxa, eles estão considerando a cota e não o valor patrimonial. Se esse fundo voltar a R$100, o dividend yield que esse fundo entrega é pífio. Chega a ser, pelo amor de Deus. Aí eles falam aqui, ó. Conforme o gráfico acima, além dele ser o terceiro fundo com maior dividend yield em relação à cota, lógico, o fundo está bem descontado, né? Ele também é o fundo que apresenta o segundo maior desconto sobre o valor patrimonial. O fundo distribuiu rendimentos de 65 centavos. Isso comparativamente a uma cota na época, né, de R$76 é mole. Mas só que você tem que lembrar que isso aqui é base 100. Então, peraí, né, se esse fundo voltar à base 100, você vai aceitar receber 0,65 de yield, sendo que vários outros fundos aí estão rodando direitinho, estão entregando 0,7 até 0,8. Enfim, né? Aqui ele está fazendo um desenvolvimento de um imóvel, né? Daqui a pouco a gente vai ver mais imagens do desenvolvimento aqui, ó, nessa área. Então, atualmente o fundo tem 5 imóveis e está desenvolvendo. Ó. Então aqui a gente vê as imagens do que ele está fazendo a expansão aí do terreno. Aqui ele vai falar sobre o cenário macro, essa parte eu costumo pular. Aqui eles falam sobre ESG, né, que é questão de sustentabilidade e tal. E aqui a gente entra na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então é aqui que a gente vai calcular o que as despesas estão aí frente às receitas. Então esse fundo, nos últimos 12 meses, teve uma receita total de 67 milhões, sendo que disso, ó, 60 milhões veio de locação. Ganho de capital com venda de imóveis, 2 milhões. Então essa venda ainda não está aqui, ó. FIIs, 48 mil. Ganho de capital bruto, 22 mil. Liquidez, dinheiro parado em caixa, 600 mil. E outras receitas, 3 milhões 745. Despesas do fundo aí, ó. Então, taxas de administração e gestão, 7 milhões aí. Despesas de vacância, beleza? Isso não vai para o bolso da gestão. O fundo tem alavancagem, ó. 3 milhões 256 mil. E essas outras despesas, aqui ele fala que é comissões de comercialização, laudo de avaliação, contratação de consultoria, tá? E onde é que entra a performance? Será que ela está dentro dessa taxa de administração e gestão? Aqui não está claro isso. Então a gente vai calcular somente isso aqui, ó. Vai ver o que esses 7 milhões representam frente aos 67 mil que o fundo teve de receitas aí. 7 milhões 023, isso aqui vezes 100, dividido por 67.418. Então o fundo está cobrando de taxas 10,41%. É uma taxa até que controlada, mas poxa, frente ao que esse fundo entrega, a taxa de 10%, né? Isso eu nem sei dizer se a performance está aqui dentro, se ele está batendo performance ou não e tal. Então, assim, frente assim, que o fundo entrega, eu acho uma taxa careira. Aqui ele mostra a composição do seu rendimento, né? Hoje ele caiu para a média de 65 centavos. O patrimônio do fundo, como é que ele é composto pelos imóveis que ele possui hoje. E aí, além dos imóveis, ele tem o caixa que ele possui, valores a receber. Os passivos que o fundo possui. Esse fundo possui quase 50 mil aí de alavancagem, sendo que a alavancagem maior aqui é 43 milhões, ó. E aí ele tem valores a distribuir e outros valores aí. Ele tem quase 44 milhões de dívidas aí. Frente ao caixa que ele possui, né? É um caixa pequeno. Então ele tem uma alavancagem alta aí. E aqui mais abaixo ele fala sobre as estratégias. Core, tática, liquidez e tudo. Então, o que seria a ideia? Hoje ele tem quase que 100% na estratégia Core. Que é investimento diretamente em tijolo. A estratégia tática pode ser até 30% em FIIs, ó. Então ele vai ter no mínimo 70% em tijolo, no máximo 30% em FIIs. Hoje ele tem quase nada em FIIs. E aí os outros percentuais pequenos aí vão estar tanto em caixa quanto no desenvolvimento aí dessa expansão que ele está fazendo, né? Como é que é as posições aí hoje do portfólio do fundo? O Galpão Extrema 2 é 37% do seu portfólio. O WTR Log é 24% do seu portfólio. Isso aqui vai diminuir, né? Porque ele vendeu. O Extrema 1, 17,9%. Hortolândia, 12,6%. Hortolândia, 5,9%. E esse CLI, o que ele está desenvolvendo, 0,7% aí. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós ainda vamos ver outros pontos aí, vamos ver um pouco mais sobre os imóveis. Antes a gente ir para essa parte, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa meta aí. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria ele no seu portfólio?
Você tem algum outro fundo de galpão logístico no seu portfólio? Comenta aí que seu comentário é muito importante aí pra gente. Eu particularmente não gosto desse fundo. Muitos consideram a gestora RBR uma boa gestora, mas eu não gosto desse fundo aqui e também de outros fundos que eles têm aí. Eu acho, como eu disse para vocês, se a gente comparar que outros fundos no mercado conseguem entregar aí um dividendo um pouco melhor, mas os outros fundos têm alavancagem, esse aqui também tem. Mesmo com alavancagem, um fundo não está conseguindo entregar um dividendo desse jeito. E assim, quando ele começar esses gastos com alavancagem aí, se tiver que fazer alguma amortização grande e tal, aparentemente o fundo não tem caixa e nem reserva para isso. Isso não ficou claro lá, como é que é o funcionamento dessa alavancagem, se está tudo controladinho ou não, a gestão não trouxe informações nesse sentido. E mais, de novo, 65 centavos para um fundo, não interessa que hoje a cota é desse valor, porque, lógico, quem compra agora vai marcar um ótimo dividendo agora. Mas e quando o fundo subir? Você vai estar confortável, vai querer comprar mais do fundo com apenas esse dividendo atual? Então eu acho um dividendo muito baixo se a gente comparar com os pares. Tá? Ele fez comparação ali com outros fundos e tudo, mas enfim. O fato de eu estar falando sobre isso não significa que o fundo seja bom ou ruim e nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. O alerta que eu trago é esse. Esse fundo vai começar a fazer entregas maiores, nem que seja no final do semestre aí, e isso pode fazer com que desavisado se posicione no fundo achando que vai ter um rendimento aí mais elevado. Então cuidado com isso. Se você estiver satisfeito com isso, se posicione, mas apenas saiba e seja ciente disso aí. Nós temos um canal secundário, o canal Amu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. O nosso primeiro objetivo era alcançar os 50 inscritos, nós já chegamos, e agora a gente quer tentar chegar nos 100 inscritos. Vá no canal e se inscreva e nos ajude a chegar aí nesse objetivo. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui, esses 5 atualmente. Se você clicar aqui, ó, ele abre mais informações detalhadas a respeito do fundo, né? Se for do seu interesse, clique aí para você saber mais a respeito de cada um dos imóveis. Então aqui a gente vê a participação que o fundo detém, né, nos imóveis. São imóveis AAA e de tipo B, né? Então os imóveis estão 42% em São Paulo, 58% em Minas, 75% em forma de condomínio, 25% monousuário. Eu prefiro condomínio porque é mais pulverizado. Se um inquilino sair, não afeta tanto o fundo. Ele tem contratos 100% típicos. A maioria de seus contratos são indexados a IPCA. Os seus imóveis estão um pouco mais distantes de São Paulo. Ele vai ter ali 20%. Ele coloca entre o raio 30 e 60 e vocês vão ver que eles estão mais próximos dos 60 do que 30. E esses outros aqui também são mais próximos dos 90 do que 60. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. O fundo tem vencimento de seus contratos 29% do ano que vem, que é muita coisa. 41% em 2026. E o prazo médio dos contratos do fundo é baixo, né? Apenas 2,6 anos. Esse ano teve renovatórias de 49%, só que a gente não viu isso se refletir nos dividendos, né? Então isso aqui é um ponto interessante. O ano que vem vai ter apenas 5% de renovatórias e no 2026 é 7%. Então esse é um ponto que não me chamou a atenção aí do fundo. Quando tem renovatórias, geralmente é em abril, maio, então já passou esse período e a gente não viu isso refletindo nos dividendos do fundo. Aqui a gente vê os segmentos dos seus inquilinos, né? E aqui é um ponto interessante. O fundo vinha com a vacância na casa de 7%, ele zerou a vacância, só que a vacância financeira ela subiu. Por quê? Muito provavelmente foi dado carência aqui para os inquilinos, né? Então, futuramente, pode ser que quando acabar essas carências, o fundo consiga aumentar os dividendos aí. Seria interessante eles colocarem até quando que foi dado carência ou não, né? Enfim. Aqui é outro ponto de maior atenção aí para vocês que desejam se posicionar no fundo ou são cotistas. Hoje, o Mercado Livre representa 36% das receitas do fundo aí. Ou pelo menos da área bruta locável. Mesmo que não seja da receita, é um inquilino muito grande para o fundo. Se ele sair do fundo, pode causar um impacto aí bem severo para o fundo. Esse outro inquilino aqui, ó, da Neve, é mais 18% aí, então ele tem concentração em 2 inquilinos, e os dois juntos chegam a ser aí mais de 50% do fundo. Os outros demais inquilinos aí estão bem pulverizados, tranquilo. O ideal, na minha opinião, é que tentasse se buscar toda essa pulverização aqui, ó.
que aí se o inquilino sai, ele não vai causar grande problemática, né? Aquilo que eu falei para vocês, ó, o primeiro imóvel de Cajamar, realmente ele está próximo ao raio 30, esse aqui sim, mas os que ele falou que está entre 60 e 90, está mais próximo dos 90, e o outro, ó, está um pouco depois dos 90. Isso aqui é quantos quilômetros que está da Grande São Paulo. Venhamos e convenhamos. Eu moro numa cidade aqui que fica a 80, 90 quilômetros de Brasília. Então não é uma distância muito grande, não. Agora, para questão de entrega, né? Como hoje, principalmente em São Paulo, a pessoa compra e entrega no mesmo dia, o fato dele estar próximo aqui, ó, nesse raio 30, é importante para conseguir fazer essas entregas de forma bem rápida, né? Então, quanto mais próximo do raio 30 ou dentro do raio 30, acho que isso são imóveis mais valorizados, né? Mas, de novo, estar nessa região aqui não é algo ruim, tá? Ainda está próximo de São Paulo. Aqui a gente vê a evolução do número de cotistas. Então, hoje o fundo tem quase 16 mil cotistas, teve um breve recuo aí. Aqui mais abaixo, ele mostra novamente alguns detalhes dos imóveis, né? Então, WTR que ele vendeu, parte dele, o Extrema 1, Extrema 2, Hortolândia 1, Hortolândia 2 e o que ele está desenvolvendo, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere lá no canal Amu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise.